E aí, galera da literatura irreverente, essa semana estamos trazendo mais um filme para vocês. Dessa vez nós vamos trazer Guillermo del Toro, com o imperdível O Labirinto do Fauno. Esse filme, que foi rodado e estreado em 2006, ele foi indicado em 6 categorias para o Oscar de 2007. Ele ganhou, inclusive, na direção de arte, fotografia e maquiagem. E o prêmio mais importante, que seria para melhor filme estrangeiro, acabou ficando com outro filme, se eu não me engano, um filme alemão, A Vida dos Outros, uma coisa assim. Mas ele não ganhou para melhor filme estrangeiro, até porque, talvez isso se justifique, o Labirinto do Fauno é uma produção mexicana, né, espanhola e norte-americana. Então, é um filme... não era exatamente um filme estrangeiro que estavam esperando para este Labirinto do Fauno, que é imperdível, né? E a gente sempre insiste em comparar, isso é muito interessante, a gente sempre insiste em comparar o Guillermo del Toro com o Tim Burton, né? Pelo próprio histórico dos filmes do Tim Burton, mas acontece que o Tim Burton não tem um Labirinto do Fauno, né? O Labirinto do Fauno é um filme fantástico, o roteiro dele é incrível, a direção de arte é espetacular, o fauno, as fadas, os monstros, o Homem Pálido, né, que eles chamam de Pale Man, é de uma engenhosidade, de uma criatividade impressionante, né? Ele é disparadamente assim o melhor filme do Guillermo del Toro. Acho que não tem nenhum outro. Inclusive, os personagens que ele compõe no filme foi, por grande parte, responsável por ele ter faturado as estatuetas no ano de 2007, né? Realmente, Guillermo del Toro, ele não perdeu tempo. É fantasia e crueldade nesse filme. O filme é ambientado na Espanha no ano de 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, onde ainda existia aquele domínio fascista do General Franco. É um cenário bastante contundente, porque o Labirinto do Fauno, quando você começa a ler a sinopse dele, quando você começa a pensar no filme como uma produção do Guillermo del Toro, numa primeira análise a gente tem a impressão que se trata de uma produção infanto-juvenil, mas que a poucos minutos do início nós já nos damos conta de que é uma produção, na verdade, que poderia ser classificada como um filme de terror. E isso aí já fez da minha pessoa um grande fã do Guillermo del Toro. Eu já conhecia o trabalho dele, mas realmente Labirinto do Fauno, quem não assistiu tem que assistir. É uma experiência interessante da Ofélia, que tem uma imaginação, uma jovenzinha de 10 anos de idade, né? Que tem uma imaginação fértil e está povoada por seres muito bizarros, mas que nem de longe, isso eu faço questão de frisar aqui nessa resenha, nem de longe aqueles seres bizarros, o fauno, o homem pálido, o sapo gigante, assustam tanto quanto a realidade em que a mãe dela e ela se meteram. No final da Era Franco, a Espanha ainda se encontrava envolvida em guerrilhas, e para combatê-las, a ditadura criava uns destacamentos militares e colocava esses destacamentos frente a frente com os rebeldes. E foi num desses acampamentos, sob o comando do Capitão Vidal, o despótico Capitão Vidal, que a jovem Ofélia, de 10 anos de idade, como eu já havia dito, mudou-se com a mãe dela, que era casada com o capitão, e a mãe dela estava em estado adiantado de gravidez, e era uma gravidez de risco. Bom, com o passar do tempo, o capitão ele se revelou ainda mais sanguinário, torturava e matava os rebeldes sem compaixão nenhuma, tentando arrancar confissões, onde é que vocês estão, não sei o quê. Ocorre que o estado de saúde da mãe da Ofélia piora na mesma proporção que aumenta a crueldade do tal do capitão. Ele era cruel mesmo. E nesse meio tempo, aconteceu o mote do filme. A Ofélia é contatada por fadas que guiaram ela até um labirinto e colocaram ela em contato com o fauno. Esse fauno realmente um bicho muito feio.
E o que segue, então, a partir daí é a revelação histórica da menina, que é uma princesa perdida e que teria que passar por essas 3 provas a fim de atingir a sua imortalidade. Aí nós temos uma metáfora bastante importante que até agora a gente não consegue entender se a menina morreu ou não. Não vou dar esse spoiler para vocês, tá? Essas provas não poderiam deixar de ser mais bizarras, tipo enfrentar aquele sapo gigante que eu já falei no início. O sapo, inclusive, queria comer qualquer um que aparecesse na frente. Era um gigante faminto, né? Encarar o homem pálido, um ser horrendo que tinha os olhos nas mãos. Cara, ele é muito estranho, ele não tinha olho na cara. Aí ele abria a mão assim, os olhos nas mãos dele. E, por fim, derramar o sangue de um inocente. Vai vendo o mote aí da gravidez da mãe. Ou da própria Ofélia, que era uma garotinha inocente de 10 anos de idade. Esse filme é de terror. Labirinto do Fauno. Eu gosto dele, eu brinco, mas realmente é um filme muito interessante. Uma cena, por exemplo, que me chamou a atenção no filme com a relação à crueldade do capitão é quando ele tentou interrogar lá a empregada dele, né? E ela meteu-lhe a faca na boca do cara, arrancou-lhe, abriu a boca do cara e uma das cenas que chama a atenção é que ele costura a boca dele assim, tá, e faz um gargarejo lá com uma tequila, com jerez. Sinceramente, o cara é totalmente cruel. Guilherme Del Toro se superou nesse filme de várias maneiras. São efeitos especiais muito interessantes, que misturam a ficção e a realidade de uma maneira muito alucinante. Sem dúvida, uma grande diversão para adultos, tá? Não é um filme para criança. Eu, pelo menos, não classificaria como um filme juvenil, nem infanto-juvenil, muito menos infanto-juvenil, mas um filme adulto. E para aqueles que gostam de um bom filme, preparem suas pipocas e seu guaraná e aproveitem a viagem pelo labirinto do Fauno. Até a próxima edição.